Boa tarde a todos. Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui com vocês no 28º aniversário da Igreja. E obrigado, Ismael, por aquilo que tu fizeste com os vossos pastores, porque era isso que eu ia fazer também. Eu agradeço o convite e agradeço a vida e a amizade de longos anos dos vossos pastores. Há pouquinho eu estava a falar com os vossos pastores e a lembrar-me de uma das primeiras vezes que nós tomamos contato um com o outro, e eu estava a conversar com a minha esposa esta semana e eu não conseguia dizer há quantos anos isso foi, porque eu não me lembro da idade que eu tinha. O vosso pastor tinha acabado de sair do exército. Eu não sei quantos vocês sabem, mas ele é não é? Ele fez curso dos comandos, então aquela coisa de filmes, Schwarzenegger e isso tudo. O vosso pastor então, ele é a pessoa certa para dizer se isso é mesmo assim que acontece nos filmes, se não é. Estava-me a dizer que em 3 dias perdeu 8 quilos. É um bom sistema de dieta, os comandos portugueses. Quem quiser perder peso, a gente aconselha vivamente. Mas eu estava a dizer à minha esposa que eu não me lembro há quantos anos é que isso foi. Então eu decidi perguntar assim: olha, tu lembras-te há quantos anos é que tu saíste do curso de comandos? Porque eu era jovem e a minha mãe fazia parte de um ministério de trabalho de evangelismo e discipulado com jovens, Movimento Estudantil Cristão para Cristo, num dos retiros na Quinta da Paz, Quinta da Bela Vista, e antes de estar lá a remar, e creio que foi num retiro de inverno entre as férias até chegar ao Natal. Há um frio desgraçado. Lembro-me de eu e o João Gonçalves passámos uma tarde a carregar lenha para descobrir que as lareiras estavam entupidas e a gente era fumo por todo lado, e a gente já não sabia se aquilo era fumo, se era a glória do Senhor. Mas cheirava mal, então não podia ser a glória do Senhor. Então, e nesse retiro o vosso pastor estava lá a pregar. Então eu não sabia que idade é que eu tinha, se tinha 15, 16, 17 anos. Então descobrimos agora que foi há 36 anos atrás. Então, eu também não vou dizer a minha idade para vocês não fazerem contas. Eu tinha 4 anos nessa altura. Então é uma alegria poder estar aqui. Eu só queria saber quanto tempo é que eu tenho. Quanto tempo é que eu tenho? 30, 40, ok. Porque é muito perigoso quando você assim, fica o tempo que tu quiseres. Isso para um pregador é uma maravilha, mas para a igreja é um perigo. Então eu não quero cometer nenhuma sacrilégio em vos manter aqui no máximo tempo que vocês conseguem aguentar. Eu queria partilhar com vocês uma mensagem que algumas semanas atrás Deus colocou no meu coração quando eu próprio tive que lidar com uma situação na minha vida, e eu já preguei na minha igreja, e quando eu recebi o convite, imediatamente, normalmente eu deixa-me ver como é que está a minha agenda e isso tudo, mas o Ismael, quando me telefonou, eu olhei logo para a agenda e disse assim: olha, podes contar comigo. E assim que eu desliguei o telefone, eu sabia o que é que eu ia pregar, porque era aquilo que Deus estava a falar no meu coração. E no início desta mensagem pode soar assim um pouquinho estranho. Como é que que mensagem é esta para uma reunião de 28º aniversário da igreja? Mas eu ia pedir um favor: sigam o meu raciocínio até ao fim, ok? Tirem as vossas conclusões no final. O título da minha mensagem é O Poder das Sobras. O poder daquilo que nos sobra. Está escrito em 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu vou ler na versão da Bíblia o livro, e diz assim: Um dia a mulher de um membro do grupo dos profetas veio comunicar a Eliseu a morte do marido. Era um homem que temia ao Senhor, afirmou ela.
e ele tiver de pedir emprestado algum dinheiro, e se não o pagasse, o credor viria tomar-lhe os seus 2 filhos como escravos. E que queres tu que eu te faça? Perguntou Eliseu. Diz-me lá o que tens na tua casa. Nada. Repitam comigo, nada. Nada. Isso, obrigado. Tudo o que eu tenho é um jarro com azeite. Respondeu-lhe. Então vai pedir emprestadas muitas vasilhas aos teus vizinhos, volta para casa, fecha-te lá com os teus filhos e começa a encher todos esses recipientes. E iam-lhe pondo-os de lado à medida que estiverem cheios. E ela assim fez, e os filhos iam-lhe trazendo as vasilhas, e ela ia-as enchendo uma após outra. E em breve todos os recipientes ficaram cheios. Tragam-me mais vasilhas, disse aos filhos. Já não há mais, responderam. E nessa altura o azeite parou. E quando foi contar ao homem de Deus o que tinha acontecido, ele respondeu-lhe, agora vai vender o azeite e paga a dívida e ainda te ficará bastante dinheiro para viveres com os teus filhos. Até aqui. Será que podemos fechar os nossos olhos e pedir que Deus nos fale pela sua palavra, amém? Paizinho querido, muito obrigado por quem tu és, por aquilo que tu fazes e pela forma como tu te revelas. Graças. Senhor, 28 anos de uma história comum a tantas pessoas nestes lugares, onde nós percebemos a tua presença, a forma como falas e a forma como tu te revelas em todos estes anos de história. Obrigado, Senhor, por aquilo que tu ainda estás a escrever, Pai, e tu não vais nem a meio do livro que tu estás a escrever acerca da história desta igreja nesta cidade. Pai, nós pedimos a tua graça, a tua bênção sobre esta família, sobre esta casa, sobre esta igreja, sobre esta cidade, e que tu te reveles e fales a esta cidade através da tua casa reunida neste lugar. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Sabem, hoje eu quero falar acerca de nós não estarmos tão focados naquilo que às vezes nós perdemos, mas termos alguma atenção naquilo que nos sobra. Eu não sei quantos de vocês passaram já por momentos de perda de alguma coisa. Não precisam levantar a mão, mas eu estava a falar ontem com... eu não sei quantos de vocês conhecem a Marta Alves, esposa do Eliseu Alves, que faleceu há pouco tempo atrás. Ontem estive num casamento e ela estava lá e estávamos a falar acerca da falta, da perda dela e da perda do Eliseu na realidade para o mundo cristão em Portugal. A falta que ele nos faz. E o peso, o fardo que ela carrega neste momento. E quem está num momento de perda, nós estamos sempre muito mais focados naquilo que nos falta, naquilo que nós acabamos de perder. É lá que está o nosso foco, a nossa atenção. E nós dificilmente temos uma perspectiva de olhar para aquilo que nos ficou, aquilo que nos sobrou. Porque nós temos uma tendência de, até às vezes, maldizer o que nos sobra e eternizar o que se perde. Como se aquilo que se perdesse não pudesse ser reposto ou não houvesse bênção no que nos sobrou. Vocês estão a perceber o que eu quero dizer? E esse é um erro que nós cometemos. Muitas vezes quase de maldizer o pouco que nos sobrou. E nós olhamos para as sobras como algo que vem das mãos de Deus, mas porque Deus tem pena de nós, e não como algo que vem das mãos de graça de Deus, que Deus tem até a capacidade de potenciar isso e de transformar isso em alguma coisa relevante. Ou seja, o que nos sobra é menor do que aquilo que nós perdemos. Aliás, quando a gente pensa um pouco até nas sobras, por exemplo, na comida, e hoje é domingo, e ao domingo nós portugueses caprichamos, não é? Eu estava a ver a primeira fotografia que foi mostrada aqui da igreja, e igreja reunida à volta da mesa. Isto é uma coisa tão portuguesa, é uma coisa tão tuga, não é? Comida, não é? Por exemplo, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, desde que estou à porta e bate, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e... Este versículo isto é a cultura portuguesa na Bíblia. Entra e come. Isto é Jesus a dizer, eu vou entrar. Isto é, não é? Para nós faz todo o sentido, portugueses. Percebem o que eu quero dizer?
Mas reparem, quando nós olhamos para as sobras de comida, desvalorizamos em prol daquilo que era o todo há uns minutos atrás. Como se fosse alguma coisa diferente do que nós comemos antes. Como se tivesse um sabor diferente. Como se fosse alguma coisa sem valor nenhum. E na realidade nós começamos a comparar o que nos sobrou até com aquilo que os outros nunca perderam. Por exemplo, se nós olharmos, pensamos numa perspectiva de uma pessoa que perdeu um negócio, e ele começa a comparar a sua perda com outros empresários que nunca passaram pela perda do seu negócio. E o problema da comparação é que cada vez que nós nos comparamos, saímos a perder. Porque nós nunca vamos comparar com alguma coisa menos do que nós. Sempre comparamos com alguma coisa acima. A comparação é perda. Então, quando nós olhamos para aquilo que nos sobra, para aquilo que pela compaixão e pela graça de Deus, Deus permitiu que ainda ficasse deste lado, do lado de cá, nós parece que desvalorizamos isso. E hoje o meu desejo é que a gente olhe para aquilo que Deus permitiu que ainda ficasse nas nossas mãos e percebêssemos a grande bênção e o potencial que está deste lado. É verdade, Deus permitiu, quem sabe, alguma perda, mas deste lado ficou alguma coisa. Deste lado está cá alguma coisa. Porque eu acredito que nas mãos de Deus o que nos sobrou é sempre mais do que a abundância daqueles que não conhecem Deus. É verdade. E eu digo isto de forma categórica. Desculpem a minha arrogância estilo José Mourinho, mas digo isto de forma categórica. Esta é uma verdade para mim absoluta. O que nos sobra com Deus é sempre muito mais do que a abundância de outros que não estão com Deus. Sabem, Eliseu perguntou àquela mulher, diz-me o que é que tu tens na tua casa. E ela respondeu, a tua serva não tem nada além. Quer dizer, é nada ou é alguma coisa? Mas não, vocês já repararam que nós temos uma tendência de chamar nada àquilo que é alguma coisa? E quando nós chamamos nada a alguma coisa, nós estamos a desvalorizar o que Deus permitiu que ainda ficasse do lado de cá. Sim. Então não é nada. É alguma coisa. Certo? Sim. Não é nada. É alguma coisa. Então deixa-me dizer-te, não desprezes o alguma coisa. E não uses para Deus, Senhor, tu não me deixaste nada do lado de cá. Ao ponto de Deus, quem sabe, nos perguntar, mas espera lá, o que é que te sobrou? E nós, não tenho nada além. Não usa a palavra nada. Porque se há alguma coisa, então não é nada. Senhor, ainda há algo. Ainda há alguma coisa. Ainda há alguma coisa. Então o nada além não é nada. Não é uma coisa alguma. É desse, quem sabe, nada que nós consideramos que é nada. Glória a Deus. Se nós entregarmos isso nas mãos de Deus, Ele vai fazer alguma coisa com nós. Amém? Amém? Este texto ensina-nos 4 coisas. A primeira delas é nós sabermos vencer a vergonha. E eu imagino a vergonha que esta mulher... Desculpem. Sim, a vergonha que esta mulher teve que engolir, o sapo que ela teve que engolir. Conhece a expressão engolir um sapo? Assim, colocar o seu orgulho cá para dentro para vir pedir ajuda ao homem de Deus, ao profeta. Nós temos que nos lembrar que nós estamos a ler um texto em que a cultura não era permitido uma mulher, sob circunstância nenhuma, se dirigir a um homem. Não é como aos dias de hoje, que nós temos liberdade para essas coisas. Então, há uma barreira cultural a ser vencida, mas há uma barreira humana também, a barreira da vergonha. Ou seja, aquela mulher admitir a derrota da sua própria casa. Chegar para alguém e dizer, o meu marido, que faleceu, ele contraiu uma dívida e nós agora vamos pagar por isso. E a paga é, eu vou ficar sem os meus filhos, porque eles vão ser vendidos como escravos. Sim. E sabem uma coisa? Nós às vezes preferimos ficar com o problema dentro de nós do que abrirmos o coração e confessarmos as nossas derrotas. Mas sabem uma coisa? Eu acho que 28 anos de história de igreja devem servir de lembrança para todos nós que a casa de Deus é um espaço seguro para nós confessarmos as nossas derrotas. E abrirmos o coração. E chorarmos juntos. Rirmos e celebrarmos. Há momento de rir e há momento de chorar. Sabem? É um lugar seguro de nós abrirmos o nosso coração e dizer, eu preciso de ajuda. A igreja é um lugar onde nós podemos abrir o coração para pedir ajuda e abrirmos o nosso coração para ajudar também.
Sabem, o ditado português diz que quem tem vergonha passa fome. E esta mulher, se ela se mantivesse na sua vergonha, ela perdia os filhos. A vergonha de nós reconhecermos às vezes a nossa perda é às vezes o primeiro passo para nós recuperarmos a nossa vida. Sim. Abrirmos o nosso coração. Costuma-se dizer até na comunidade terapêutica que enquanto uma pessoa, por exemplo, dependente de álcool, de químicas, de drogas, enquanto ela não reconhecer que ela é dependente, ela nunca vai permitir ser verdadeiramente ajudada. A primeira coisa dela é ela engolir o seu orgulho e reconhecer que ela precisa de ajuda, vencer a vergonha. E a vergonha de fazer dos outros, às vezes parte do processo da nossa recuperação é uma coisa difícil. Sim. Nós não queremos trazer ninguém na nossa jornada em direção ao fundo do poço. Mas a verdade é que nós, como cristãos, estamos imbuídos justamente nisso. De nós buscarmos quem está perdido. Se nós olharmos para Jesus como o nosso maior modelo, nós vamos perceber que vão haver momentos em que a gente deixa 99 salvas guardadas no redil e vamos atrás de uma que se perdeu. Então há momentos em que nós temos que perceber que nós precisamos de trazer outros para a nossa vida para que eu possa também recuperar a minha. Por isso, quando tu souberes que tu precisas de ajuda, abre a tua boca e pede ajuda. Vence a tua vergonha. Mas quero dizer àqueles também que vão ser os alvos daqueles de que alguém vos vai pedir ajuda, ajuda também. Não envergonhes o Evangelho em recusares ajudar. Estás a ouvir o que eu estou a dizer? Amém? Segundo lugar, o que esta história nos diz é sermos obedientes. Mesmo quando não faz sentido aquilo que Deus ou aquilo que a palavra de Deus nos diz. Mesmo que isso prejudique a nossa imagem e a nossa reputação. Mesmo que isso confronte o nosso orgulho. Sabem, às vezes ouço histórias de pessoas a dizer, olha, eu estava no autocarro, eu estava no metro, eu estava num lugar e vi uma pessoa que ela tinha uma aparência desesperada. Eu senti cá dentro. E às vezes nós dizemos, Deus estava a falar, a incomodar o meu coração para ir lá, não é? E depois nós também ouvimos pessoas a se desculparem, mas o que é que as pessoas vão pensar de mim? Sabem? O que é que vão pensar de mim? O que é que a minha família vai pensar de mim? O que é que no meu lugar de trabalho vão pensar de mim? Eu não sei quantos de vocês ouviram uma história, esta é uma história longa, eu ouvia do meu avô, do pai da minha mãe, há muitos anos atrás, e o meu avô contava uma história que dizia assim, que havia um testemunho de uma pessoa que pediu ao pastor para dar um testemunho na igreja e disse assim, pastor, eu queria dar um testemunho, o pastor concedeu-lhe um momento para partilhar o seu testemunho. Ele disse, olha, eu só queria contar a alegria de dizer que eu esta semana reformei-me, não é? Eu trago uma reforma para casa choruda, grande da empresa, então num lugar onde eu trabalhei 30 e tal anos e graças a Deus nunca lá descobriram que eu era cristão. É o famoso testemunho, não é? Não é um testemunho, é um testemunho. É uma tristeza. Sabem? Parece que nós, hoje em dia, e nós vivemos hoje em dias em que nós afirmarmos que somos heterossexuais, cristãos, pró-Israel, ou seja, qualquer... A gente parece que tem medo de assumirmos os valores cristãos na sociedade. Parece que nós somos obrigados a engolir o que nós pensamos e o que é que nós acreditamos, para não sermos julgados, para não sermos cancelados. Vocês percebem o que eu quero dizer? E às vezes Deus obriga-nos a sair do nosso orgulho. Sim. E fazermos coisas às vezes até estranhas, que não fazem sentido. Sabem que o primeiro milagre de Jesus nas Escrituras é um dos milagres. Eu amo os milagres da Bíblia. Sabem, eu acho que nós não lemos a Bíblia como nós deveríamos ler. Nós lemos a Bíblia como uma história e nós deveríamos entrar na história, a fazermos daquela história a nossa história, como espectadores, como se nós não soubéssemos o que é que vai acontecer a seguir. Jesus e a sua família é convidado para as bodas de Canaã. Jesus está nas bodas e aquilo era por tradição, eram vários dias de casamento. Alguns no casamento falta o vinho.
essa parte não iria acontecer em Portugal, porque nós portugueses tratamos muito bem dessa parte. Faltou o vinho e a mãe de Jesus chega para Jesus e diz assim, olha, não há mais vinho. E Jesus diz, mas mulher, o que é que eu tenho a ver contigo? Eu acho até, se eu estivesse ao lado de Jesus, ouvir Jesus falar aquilo assim, de forma agressiva, mulher, o que é que eu tenho a ver contigo? Não, do tipo, não me incomodes, eu não vim aqui para trabalhar, não é? Deixa-me em paz, eu estou com... não é? Mas depois a palavra de Deus diz-nos que Maria sai da beira de Jesus, vai falar com os empregados, e o versículo 6 do capítulo 2 diz assim, façam tudo o que ele vos disser. Maria já sabia que Jesus ia fazer alguma coisa estranha. Maria sabia que Jesus ia fazer alguma coisa, mas sabia que ia fazer provavelmente alguma coisa muito estranha, porque ele diz para os empregados, façam tudo conforme ele disser. Mesmo que soe estranho, façam conforme ele disser. E a verdade é que Jesus, não é, nas talhas onde os judeus vinham de viagem para o casamento e lavavam os pés, a água suja de terra dos pés, Jesus transforma a água em vinho. Mas o mais estranho para mim não é propriamente o milagre, é os empregados obedecerem a uma ideia absolutamente louca. Vocês já pensaram nisso? Quantos de vocês, se fossem empregados, Jesus disse, olha, enchem essas talhas até cima, ok, pronto, eu não sei o que é que ele vai fazer, se calhar vai querer tomar banho, em vez de tomar vai tomar banho. Vocês enchem as talhas até cima, e agora Jesus diz assim, agora tirem um pouco e sirvam a banho. Mas está-me a pedir para tirar um copo de vinho, um copo desta água e levar ao mestre de sala, ao mestre de cerimónias, para beber? Epá, eu vou fazer isso porque isto é uma piada, isto não é? É dos apanhados, de certeza, não é? Mas quantos de nós não iríamos achar estranho e dizer, mas eu não vou fazer isso, eu vou perder o meu emprego, eu vou perder o meu trabalho. Mas às vezes Jesus pede-nos para fazer coisas que são muito estranhas aos nossos olhos. Se vocês olharem para a coleção de milagres das Escrituras, nenhum deles provavelmente seria aprovado pela ASAI. Jesus cospe no chão, a sua saliva faz lodo e depois vai untar. Epá, que nojo. Não, sério. Eu fico a imaginar o cego ali, o cego não sabe o que é que vai acontecer, mas o amigo do cego está ao lado dele e diz assim, olha, e vocês já imaginaram o amigo do cego a relatar ao cego o que é que Jesus está a fazer? Olha, Jesus, cuspiu no chão. Olha, Jesus está prestes a cuspir e o cego começa a ouvir Jesus. Olha, ele cuspiu no chão. O que é que ele está a fazer agora? Está a misturar com o dedo. Que nojo. Olha, ele tirou um bocado daquilo. O que é que ele está a vir na tua direção? Mas a verdade é que as pessoas obedeciam. E nós somos tão relutantes em obedecer a Deus. É verdade. A palavra de Deus diz-nos em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 o seguinte: alguma vez o Senhor tem o mesmo prazer nos holocaustos e sacrifícios do que na obediência à sua palavra? Obedecer é muito melhor que sacrificar. Porque eu acredito mesmo que a obediência cura aquilo que a desobediência destrói. E quando nós somos obedientes, estamos no bom caminho para Deus restaurar a nossa vida. Amém? Em terceiro lugar, paga o que deves. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Sabem, eu não estou a falar apenas de finanças, mas se é uma questão de finanças, então pagas o que deves. Porque nós vivemos em dias de dificuldade financeira. E muitas famílias estão a lutar com dificuldades financeiras. Famílias que se endividam e que Deus abençoa. E pegam naquilo que Deus abençoa e em vez de pagar as suas dívidas, vamos viajar? É porque se nós lermos a história, nós vemos que aquela mulher chega para Jesus e antes de ela ter uma ideia acerca do que fazer com o dinheiro, Eliseu diz-lhe assim: vai, pagas o que deves. Porque Deus não nos abençoa para nós voltarmos a cometer os mesmos erros. E às vezes pagar o que nós devemos não é uma questão financeira. Às vezes é cumprirmos uma palavra que nós demos. É cumprirmos os
compromissos que nós temos, as responsabilidades que assumimos. E não fingir que as coisas não são connosco. Alô, vocês percebem o que eu quero dizer? Porque nós não podemos avançar para um futuro desenhado por Deus presos a um passado que nós criamos. A ideia não é essa. Não adianta estarmos a pedir a Deus por prosperidade quando nós não sabemos gerir o que é que nós temos. Porque quem sabe, antes mesmo de nós dizermos Senhor, dá-me mais recursos, é Senhor, ajuda-me a gerir aquilo que tu me dás. Alô, vocês estão a perceber o que eu quero dizer? Pagar as nossas dívidas financeiras, as nossas dívidas emocionais, as nossas dívidas de palavras, as nossas dívidas relacionadas com compromissos assumidos, sabermos encerrar os capítulos da nossa vida. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, um versículo que eu acho que todos nós conhecemos. Combati o bom combate, terminei a carreira. Terminei a carreira. O que o apóstolo Paulo está a dizer assim, eu estou prestes a encerrar a minha vida, porque a ideia é que é provavelmente uma das últimos textos que Paulo está a escrever. Eu combati um bom combate, mas eu estou a terminar a carreira. A minha carreira, eu não a deixei em suspenso. Eu não deixei nada por fazer. Eu terminei. Eu deixei lá um ponto final. Eu não deixei pontas soltas. Percebem o que o texto está a dizer? Eu combati um bom combate, eu estou a terminar a carreira e orgulho-me de deixar tudo resolvido. Hello? Vocês percebem o que eu quero dizer? Sabermos colocar pontos finais antes de nós querermos virar várias páginas da nossa vida. Ok? E quarto e último lugar. Último lugar. Posso ouvir um amém? Amém! É sempre uma alegria quando o prego diz em último lugar. Em quarto lugar, vive do que te sobrar. E sobrar está aqui assim, entre aspas, porque é mesmo... Porque eu não acredito que as sobras nas mãos de Deus são apenas meras sobras. Porque esta mulher chega para Eliseu e Eliseu diz assim, e ainda te ficará bastante dinheiro para viveres como os teus filhos. Afinal, o que este texto nos ensina é que aquilo que nos sobra não é pouco. É muito. Porque dá aqui uma ideia, o texto no hebraico dá uma ideia de uma longa continuidade. Ou seja, aquilo que está a sobrar à mulher não é para a próxima semana. É para muito tempo para a frente. Ou seja, foi um bom negócio a venda do azeite. Deus trouxe azeite, sempre a fluir de uma pequena vasilha que ela inicialmente tinha achado que era nada, afinal era alguma coisa. Deus miraculosamente vai enchendo as vasilhas todas à sua volta. Quando ela vende o azeite, Eliseu diz assim, e agora vais viver esse tempo todo, ou seja, uma ideia longa de tempo, com os teus filhos. As sobras. Então não eram apenas sobras. Se nós olharmos bem, as sobras são muito mais do que o conduto, do que o prato principal. Percebem o que eu quero dizer? As sobras são muito mais... Afinal, as sobras não é uma coisa pequena. A palavra sobra tem um sentido pejorativo. Mas aos olhos de Deus, e parece-me aqui neste texto, que Deus não vê as nossas sobras da mesma maneira como nós às vezes olhamos. Deus vê de uma outra maneira. Às vezes as sobras é a matéria-prima que Deus precisa, se nós lhe entregarmos isso, é a matéria-prima para a realização de um milagre na nossa vida, da concretização de um sonho, de um projeto, de uma porta aberta, de uma ideia que agora vai funcionar, seja o que for. É apenas nós entregarmos isso nas mãos de Deus. Quando Deus age na nossa vida, e afinal de tudo, quando ficamos apenas com sobras, o que nós temos da parte de Deus não são sobras, é abundância. E eu quero hoje vos prevenir, e quem sabe, todos nós olharmos para a nossa vida e de nós chegarmos à conclusão que afinal aquilo que nós temos a vida toda a andar a dizer que são sobras, se calhar não são sobras, se calhar é uma verdadeira abundância que Deus deixou do lado de cá. Graças, Senhor. Obrigado. Alô, vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer? Obrigado. O que nos vai sobrar é a provisão para o nosso futuro. Porque as sobras têm o potencial de vir a ser até o melhor da nossa vida. E deixa-me dizer-te uma coisa. Algumas das nossas perdas foram algumas das melhores coisas que nos aconteceram. Amém. Amém. Se a minha esposa estivesse aqui,
Eu sou casado, eu tenho 2 filhos. Minha esposa não está aqui porque ela está a recuperar de uma... Ela teve um estiramento de um músculo na anca uma semana atrás. Ela precisa de repouso absoluto para recuperar. Ela está entupida de medicação. E está calma e tranquila e é uma maravilha. A minha esposa é uma benção. Uma benção que enriquece. É uma benção. Eu costumo dizer que ela melhorou muito quando casou comigo, mas a verdade é que quem melhorou fui eu. Mas se ela estivesse aqui, ela ama quando eu conto esta história. Nós temos 2 filhos, eu tenho a Rebeca de 23 anos, ela vive na Austrália, e o João tem 19 e está, como ele é líder dos nossos grupos de ligação dos adolescentes. Ele hoje tinha responsabilidades na igreja e ele está lá na igreja. Mas a minha esposa ia adora sempre quando eu conto esta história. Antes de eu conhecer a minha esposa, eu vivi fora de Portugal 4 anos e meio. Quando eu saí de Portugal, eu namorava uma jovem e a gente estava basicamente noivos. E a ideia era eu ficar 2 anos fora de Portugal, voltar, casar e ela ir comigo. E uns meses depois de eu estar fora, ela enviou-me uma carta a acabar tudo. E foi uma das piores sensações da minha vida, na altura. A sensação que eu tenho, que eu consigo descrever, é que eu levei um coice e andei com a ferradura na testa assim 6 meses. Eu sofri como um cão, sério. E eu lembro-me de telefonar para a minha mãe e dizer: manda-me dinheiro, eu preciso de dinheiro. Porque eu preciso comprar uma passagem, um voo. Atenção, não havia internet naquela altura, não havia low cost, não havia. E a minha mãe sabiamente disse: não. Tu vais aprender a sofrer sozinho. E é sábio. E custou-me tanto. Mas sabem uma coisa? Hoje eu olho para trás e vocês não têm noção do que Deus me livrou. E foi um bom coice, Não. Ouçam, vocês não têm noção. Quando Deus é bom e a sua graça... Eu sei que Deus é bom. E a sua graça... Eu estava no laço do passarinheiro e não sabia. Sim. Sabem que algumas das nossas maiores momentos da nossa vida é quando Deus permite as nossas perdas. Sim. E recomeçarmos a partir daquilo que nos sobra. Porque aquilo que nos sobra é a primeira matéria-prima que Deus vai usar. Alguma coisa nova, fresca, genuína, relevante na nossa vida. E esse é o poder das sobras. Obrigado, Jesus. É nós não amaldiçoarmos as sobras, mas olharmos para aquilo que Deus permitiu que ainda ficasse do lado de cá. E disséssemos: Senhor, eu não sei o que é, mas não é nada. Nada não é, porque eu ainda tenho alguma coisa. Não é nada, é alguma coisa. E está aqui nas tuas mãos para tu providenciares aquilo que eu necessito. Obrigado. E eu não sei quantos de vocês precisam de entregar isso nas mãos de Deus hoje. Mas eu imagino que alguns de vocês precisam hoje chegar diante de Deus e dizer: Senhor, está aqui. Não é muito, mas não é nada. E eu não vou mais amaldiçoar pelas minhas palavras ou pelas minhas atitudes aquilo que tu ainda permitiste que ficasse do lado de cá. Tu vais usar isso para tu glorificares o teu nome através da minha vida. Graças a Deus.